Olá, seja muito bem-vindo. Então, hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo. Então, vou contextualizar do porquê eu escolhi ler esse livro para começar. Ano passado, por volta lá de outubro, mais ou menos, eu comprei 2 livros na Amazon, que foi o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e o A Peste, de Albert Camus. Livros super alegres, super felizes de ler, super good vibes. São livros excelentes, muito bem escritos. E depois que eu li esses livros, eu fiquei pensando. E principalmente A Peste, de Albert Camus, me impactou muito, porque eu estava passando por um momento muito delicado na minha vida pessoal. E ali, a forma que ele descreve o sofrimento para mim foi muito boa, que eu pude ao mesmo tempo me identificar, e é gostoso de você ler alguma coisa que você tá pensando num papel ali, principalmente num clássico, né? Daí eu fiquei pensando, cara, esses livros foram muito bons. Eu quero ler mais livros clássicos que estejam, assim, no, digamos, cânone da literatura clássica. E eu fui pesquisar no Google, no YouTube, alguma coisa, alguma lista, alguma coisa. Claro que tem várias listas, né? Mas eu queria algo que tivesse uma curadoria confiável, se assim eu posso dizer. E aí eu vi uma indicação, né, uma sugestão desta obra do Carpo, que, né, se for contar no total, eu não sei quantas páginas tem, deve ter umas 2.000 páginas, não sei, no total. E aí eu pensei, bom, por que não, né? E daí eu fui pesquisar algumas edições desse livro e eu vi que a edição do Senado era mais barata. No site do Senado, tá? Não na Amazon. Aí eu comprei. Daí chegou ali por volta de dezembro do ano passado, 2024, e eu iniciei então a leitura em dezembro, tá? Do primeiro volume. Eu terminei mais ou menos em fevereiro, então eu levei cerca de 2 meses ou mais, 2 meses e meio para ler. E assim, nossa, foi espetacular, assim. Foi um dos melhores livros que eu já li. Eu não terminei, né, a obra completa, então falta o volume 2, volume 3, volume 4, que eu decidi propositalmente não ler esse ano. Então eu pretendo ler pelo menos o volume 2 ano que vem, e se eu não ler os outros, eu vou ler nos anos seguintes, mas enfim. E eu também não vou poder ler no livro físico, porque eu vou me mudar, eu não vou poder levar esses livros, mas eu vou ler no PDF, tá tudo certo. Enfim, assim, eu fiquei muito surpreendida porque não apenas ele fala da história da literatura ocidental, como também ele fala da história ocidental, da história do Ocidente. Claro que assim, não tem como se aprofundar completamente em cada período, mas ele fala isso no livro dele, inclusive, ele não descola ali a literatura da época com o contexto histórico da época com a estética da época. Não tem como fazer essa separação. Então, assim, eu posso dizer que foi um dos melhores livros de história que eu já li. Não apenas de literatura, da história da literatura, mas de história em si, né? Então, assim, ele separa em 4 partes esse livro, tá? A primeira parte é a herança. Então, essa parte ele vai falar da herança do Ocidente, da literatura do Ocidente. Então, basicamente, o que ele vai falar aqui nessa parte é a literatura greco-romana. Então, ele vai falar ali dos gregos, dos romanos e do cristianismo e o impacto do cristianismo ali neste contexto, que foi logo após ali o auge da literatura romana, né? A segunda parte, então, é o mundo cristão, que vai contextualizar ali a fundação da Europa. Em seguida, tem a parte 3, onde ele vai falar da transição. Parte 4 vai ser a Renascença e a Reforma. E é isso. Daí acabou o livro, daí as outras partes são dos outros volumes, tá? Então, assim, eu quero fazer um breve resumo, brevíssimo resumo de cada parte, para você entender o que você vai esperar nesse livro aqui, caso seja seu interesse ler este primeiro volume, certo? Antes de eu iniciar, né, é importante de você entender que o Carpo não era pouca coisa, entendeu? Ele nasceu na Áustria, ele veio para o Brasil refugiado. Ele já era formado em uma par de coisas, em letras, em filosofia, em ciências matemáticas. Ele falava, antes de chegar no Brasil, 10 idiomas. Se eu não tô enganada, é isso. E aí, aqui no Brasil, ele aprendeu português, ou ele já veio sabendo, agora eu não me recordo. Mas ele falava 11 idiomas. Este que é o fato importante para você saber. O que significa que a maioria das obras que ele leu no idioma original.
e ele citou as obras no livro dele nos idiomas originais. Então, dá um impacto diferente do que simplesmente ele colocasse tradução, seja de alguém ou a dele, porque dá a impressão que ele sim sabia do que ele estava falando quando ele falava do estilo do autor. Porque ele falava do estilo do autor com propriedade. Pô, eu li aqui o que ele escreveu na raça, ele escreveu ali no idioma original e ele leu. Então, assim, me parece uma fonte muito confiável ouvir o que o Carpo falava. Eu acredito que outros críticos literários também devam fazer isso. Eu acho que o Harold Bloom, ele também falava muitos idiomas, né? Não conheço muitos outros críticos literários para afirmar que todos são assim. Mas, enfim, estou falando de Carpo aqui neste vídeo. Eu considero um enormíssimo presente que a gente ganhou do Carpo ter escrito essa magnitude desta obra na nossa língua materna. Então, a primeira parte, como eu falei, ele fala ali da herança, então ele fala muito da literatura grega primeiro e depois da romana. E, assim, uma das coisas que me deixou feliz e ao mesmo tempo assustada com a leitura do livro foi o quanto eu sou ignorante. Para você ter noção, eu nunca tinha ouvido falar de Homero na minha vida antes de ler Carpo. E o primeiro escritor que ele fala, que ele coloca ali no cânone de literatura ocidental, foi o Homero. Foi o primeiro autor que ele citou. Eu fiquei assim, cara, como assim eu nunca ouvi falar de Homero? Como assim? Será que me falaram e eu não ouvi? Será que passou por um ouvido e saiu pelo outro? De qualquer forma, ele coloca a importância dos livros do Homero tal qual se tornou em determinada época, hoje talvez nem tanto, qual tal foi a Bíblia para a conduta moral da época. Então, assim, as pessoas liam Homero como se liam a Bíblia posteriormente. O poeta realmente registrou uma mentalidade da época que era muito importante para a conduta das pessoas no dia a dia. Então, assim, depois que eu li esse livro, eu anotei os autores importantes ali que ele cita, e Homero estava o primeiro da lista, tanto é que, antes de terminar o livro, eu já comprei o Ilíada da edição da Penguin, e eu li na sequência. Depois que eu li a história da literatura ocidental, eu li Ilíada. Não é uma leitura fácil, mas em prosa ali, que é a tradução do Frederico Lourenço, que é a da Penguin, me ajudou muito a entender, melhor do que se fosse em verso. Então, ele fala muito de Homero, depois ele fala de Hesíodo, e assim, ele cita muitos autores gregos que você tem que ler o livro para você ver todos. Os que eu consigo lembrar assim de cabeça, ele fala de Píndaro, que eu não sei se é assim que fala, né, a pronúncia, mas ele fala que é o poeta mais difícil dos poetas gregos. Ele cita Eurípides, Ésquilo, Safo, Heródoto, Platão, e, enfim, cita vários e vários e vários autores gregos, vários mesmo. Eu fiz até uma listinha, tava pensando em ler assim, na sequência, mas se eu for ler todos os autores gregos que ele citou, eu vou ficar pelo menos uns 2 anos lendo só literatura grega, e assim, não estou disposta. Quero ler, mas não só isso, eu quero ler outros tipos de literatura, né? E aí ele começa a falar da literatura romana, assim, é muitos autores que ele cita. Ele fala que Virgílio foi o pai do Ocidente, ele cita Cícero, ele fala de Ovídio, ele fala ali dos históricos Marco Aurélio, Sêneca, Boécio. Em seguida, ele, né, dos eventos históricos, ele fala ali do início do cristianismo. Então, ele fala que o cristianismo ali, a literatura desta época, teve 3 fases. Então, das catacumbas, literatura patrística, e os hinos e liturgia. Inclusive, uma coisa bem interessante que ele fala, ele cita um historiador chamado William Robertson, do século XVIII, tá? Um inglês. Ele fala, né, o Carpo fala que é esse sujeito que criou a expressão Idade das Trevas para falar da Idade Média. Porque ele falava ali que a razão e a literatura clássica, elas não iluminaram o mundo nessa época. Pelo que o Carpo falou, não se sabe se a Idade das Trevas ele está atribuindo a toda a Idade Média ou apenas ao século IX, X e XI. Entretanto, Carpo ele faz um contraponto aqui do que o Robertson falou. Ele fala assim, ó, não é verdade. Basta você estudar a liturgia da igreja, os hinos, a patrística, para você ver que existe uma rica literatura deste período da Idade Média. Então, assim, tudo que eu falei foi da primeira parte do livro, onde ele nomeia
A Herança. Esse é o título que ele dá para essa primeira parte, A Herança. Então ele fala ali dos autores gregos, depois dos romanos, depois do início do cristianismo, da patrística, ele fala da liturgia da igreja, e que isso sim pode ser considerado como literatura. E aí ele termina essa parte falando ali um pouquinho da divisão que teve na igreja no cisma de 1054, onde se dividiu ali a igreja de Roma, a igreja, melhor dizendo, do Ocidente, da igreja do Oriente. Que essa ruptura tornou-nos uma civilização latina. É isso que o Carpo fala. Daí na segunda parte do livro, ele vai falar ali do mundo cristão. Então, ali da época da Idade Média. A ciência e a literatura, elas eram majoritariamente escritas em latim. A literatura francesa, ela dominou a Europa, então todas as demais literaturas, elas eram quase que uma imitação da literatura francesa, ou eles pegavam o tom que a literatura francesa dava. Entretanto, era ainda a língua latina que se sobressaía. Então, como eu tinha falado, majoritariamente a literatura era escrita em latim. Nessa época ficou muito em alta a literatura provençal ali dos trovadores, que exaltava bastante o amor eros. Eles alcançaram um êxito como nunca visto antes. Pouco antes da Renascença, a Igreja Católica estava enfrentando uma crise interna. Carpo relata que quem colocou isso com maestria, essa parte da história, numa obra foi Dante Alighieri. Ele colocou muitas figuras históricas dentro do inferno ou do purgatório, e as que ele considerava que eram justas da época, ele colocou no paraíso como santos. Eu li depois a Divina Comédia, e de fato eu consegui ver o que o Carpo estava falando de Dante. De fato, ele colocou muitas figuras históricas dentro ali ou do inferno, ou do purgatório, ou do paraíso. E nas notas de rodapé ali da versão que eu li, da Divina Comédia, eu pude ver quem eram essas pessoas, quem eram essas figuras históricas. Então ele colocou muito papa, muito padre, muita figura política. E é interessante ver o reflexo desta época numa obra. Então realmente foi assim, bem interessante. Uma das figuras mais importantes, segundo Carpo, dentro ali da Igreja Católica, aí ali no contexto todo, principalmente por causa dessa crise interna que estava tendo, foi São Francisco de Assis. Ele chegou promovendo a pobreza, a renovação cultural, ali dentro de uma igreja que estava tendo uma corrupção ali do clero. Carpo fala que essa situação toda ali que o São Francisco de Assis estava promovendo, alguns consideram como o início da Renascença. E aí ele começa a outra parte do livro, que é a transição da Idade Média para a Renascença. Os autores que ele mais dá ênfase nessa parte do livro são 3, que ele chama dos autores ali do Trecento, que é o Dante Alighieri, o Petrarca e Boccaccio. Ele fala que o Dante, na verdade, a obra do Dante, ele tá meio aquém dos outros. Tem a literatura, tem assim, as obras da literatura ali ocidental. Dante tá meio que fora, porque Dante é tão fora da curva, tão acima dos demais, que não dá nem para colocar lado a lado. Tão grandioso Dante é. Assim, Carpo fala com muito gosto de Dante Alighieri. Por isso também que eu fiquei muito curiosa para ler a Divina Comédia, e eu resolvi ler sabendo que eu não ia entender completamente a obra, né? Então, tanto que eu tenho ciência, assim, que eu não consegui captar a magnitude da obra, porque me falta ali muita coisa. A literatura francesa, ela era o auge, era assim, a queridinha da Europa era a literatura francesa. Mas esses 3 autores que eu citei são italianos. Então, assim, a literatura italiana, ela vai trazer novos gêneros para a Europa e vai trazer uma mudança ali também na literatura na época. Então, ali tem a epopeia intelectual e religiosa, que foi Dante que fez, a Divina Comédia, né? A poesia lírica com Petrarca
e conto realista de Boccaccio. Então eles exerceram influência sobre toda a Europa. E eu já coloquei na minha lista de livros para ler ano que vem, eu vou ler Petrarca ano que vem. Ele cita vários outros autores, então, por exemplo, ele cita Santa Catarina de Siena, Guido Cavalcanti, o Geoffrey, eu tenho que ler, tá? Geoffrey Chaucer, que se não fosse por Dante, seria o maior poeta da literatura. Ele foi o pai da literatura inglesa. Até Shakespeare era Chaucer, o maior dramaturgo da língua inglesa. E também isso me surpreendeu porque eu tinha ouvido falar de Chaucer? Não, nunca tinha ouvido falar também. Na verdade, assim, eu posso dizer que 99% dos autores citados neste livro, deste primeiro volume, eu nunca tinha ouvido falar. Mais um motivo aí do porquê foi importante para mim ler, e talvez seja importante para você ler também. A última parte do primeiro volume do Carpo, ele vai nomear como a Renascença e a Reforma. Então ele vai falar ali do finalzinho da Renascença, vai ficar ali no século XV, e vai falar da Reforma Protestante, que a gente sabe, sendo você católico ou evangélico, a gente sabe que a Reforma Protestante foi um evento realmente grande, né? Só que eu não tinha ideia, assim, como eu falei, né? Eu vou voltar a repetir. Eu li esse livro não tendo noção muito das coisas, de como eram as coisas, por isso mesmo que eu resolvi ler. Eu acho que toda essa contextualização das crises que estavam tendo na igreja também foi o que fomentou e deu combustível para que houvesse uma reforma ali da igreja. Uma reforma não, né? Uma ruptura da igreja católica da época. Ele fala ali que no século XVI a literatura italiana era a maravilha da Europa, então já não era mais tanto a língua latina que era a majoritária ali onde as obras eram escritas. Tanto que, olha que curiosidade interessantíssima, a Divina Comédia, ela foi escrita num dos dialetos que existia na Itália. Então, que foi no dialeto que existia na cidade de Florença. Lembrei o nome. Florença. A Divina Comédia se tornou tão importante que a Itália adotou a língua de Dante como sua língua oficial. Então, o italiano moderno, ele vem do dialeto de Florença. Já existiam vários dialetos, mas foi esse que ficou prevalente. Se eu não estou enganada, ainda existem os outros dialetos, mas na Itália, né, o idioma oficial é o italiano, que vem lá de Dante. Para vocês terem noção, assim, realmente da importância deste homem, né, do Dante Alighieri. Então, a literatura italiana, ela ficou bem forte nesta época. Aí ele vai citar alguns autores, né? Então, por exemplo, Ludovico Ariosto, que escreveu a epopeia Orlando Furioso, ele cita que foi um dos poetas mais fáceis da literatura ocidental. Eu estava bem empolgada de ver o nome do Ariosto no livro, porque ano passado eu li, em dezembro, O Despertar da Senhorita Prim. E eu gostei na época da leitura, eu tenho minhas ressalvas assim com este livro, mas no geral foi uma leitura fluida, é uma leitura assim água com açúcar, para você ler numa tarde de domingo, uma tarde chuvosa de domingo, tomando um chazinho. É uma moça que ela se candidata a uma vaga de bibliotecária numa casa onde um senhor cuida da educação formal de algumas crianças. Então, assim, ele é o professor, essas crianças não vão para a escola, elas vão na casa deste senhor para aprenderem com ele. E ele quer contratar uma moça que seja a bibliotecária, que vai ficar responsável por guardar os livros, limpar os livros, organizar os livros ali da casa dele. Ela observa que este senhor, ele faz uma espécie de currículo ali dos autores em que ele vai ensinar as crianças, né? Então ele determina qual autor ele vai ensinar em cada faixa etária das crianças. E então, a partir desse livro, eu acabei conhecendo alguns autores clássicos antes de ler Carpo propriamente. E ela cita muito Ariosto. Ficou na minha cabeça Ariosto porque o jeito que eles falaram ali naquele livro de Ariosto me pareceu assim, nossa, que legal, eu preciso ler isso. Então tava na minha cabeça com Ariosto. Quando eu li Carpo, eu não via a hora dele falar de Ariosto. Ele fala um pouquinho do contexto histórico da época ali do Concílio de Trento, que foi uma resposta à Reforma Protestante. Então ele fala ali um pouquinho do contexto. E dentro desse contexto ele cita também alguns autores, como por exemplo Garcilaso de la Vega,
que ele fala que é o maior poeta da língua espanhola, inclusive tá na minha lista para ler. Todos aqui, na verdade, estão, mas é uma lista para a vida, não vou conseguir ler muito em breve a maioria desses, né? Ele cita Edmund Spenser, que ele fala que foi o representante ali da Renascença na Inglaterra. Fala de Luís de Camões, e olha, eu gostei muito porque, né, Camões, nossa língua portuguesa. Ele fala que parece que a poesia foi escrita para a língua portuguesa, através de Camões, se você lê Camões. E ele diz também que dentre ali os escritores e poetas portugueses, assim, Camões realmente estava fora da curva. Para finalizar o livro, ele fala um pouquinho da Reforma Protestante. Carpo, ele entra um pouquinho no mérito de especular as verdadeiras intenções de Lutero. Então, alguns autores que ele cita ali desta época é Martim Lutero, Calvino, Erasmo de Roterdão, que ele era como se fosse uma terceira via ali do que estava rolando. Então tinha a Igreja Católica, tinha a Reforma Protestante e o Erasmo de Roterdão, ele tentava uma terceira via ali do que estava rolando, mas ele era muito mais pro lado católico do que pro protestantismo. Fiquei interessadíssima em ler este autor. E aí ele termina dizendo o resultado da reforma foram 3 igrejas principais, que foi a igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana, tá? E assim, olha que interessantíssimo que ele falou da igreja anglicana. Destas surgirão as 1000 seitas do mundo anglo-americano precursoras do livre pensamento e do socialismo. Eu vou falar isso e vou embora. Vou deixar a treta com vocês. Não vou me adentrar neste assunto, como falei. Mas, livro maravilhoso, este do Carpo, hein? Esses são os temas tratados nesta primeira obra do Carpo. Essa obra, como muitas outras obras, ela tem nuances e camadas que só são perceptíveis para leitores mais iniciados, digamos assim, e que já têm uma certa bagagem literária e filosófica e intelectual, que não é o meu caso. Então, eu consegui, olha só que interessante isso, eu consegui entender, quando eu lia, que eu não ia conseguir entender alguns trechos. Eu lia, isso aqui parece legal, mas isso aqui tem um negócio que eu sei que eu tenho que entender previamente alguma coisa para conseguir entender isso aqui completamente, em sua totalidade. Então, eu tive essa impressão em alguns momentos da leitura. Um dia eu quero reler essa obra e eu sei que eu vou entender muito melhor do que eu entendi neste primeiro momento. E sei que também o volume 2, 3 e 4 eu vou entender melhor ano que vem do que se eu tivesse lido em sequência, né? Eu dei um respiro para ler algumas das obras que o autor citou neste volume e eu acho que eu consigo entender melhor este livro a partir dessas leituras posteriores que eu tive, sabe? É escrito em português muito prazeroso de ler. Ele realmente é incrível isso. Ele não tem o português como língua materna e mesmo assim ele dominou o português de forma tal que ele construiu esta obra escrita em português muito fluido. Vale a pena você ler, independente do teu nível intelectual, do teu nível de bagagem filosófica. Eu acho que é uma leitura que vale bastante a pena. Fiz uma breve lista dos autores que me interessou mais para que eu leia, mas assim, eu coloquei outros que talvez não sejam tanto do meu interesse, assim, só para ter uma lista de autores por época. Foi esses os temas tratados e os pontos principais que eu achei relevante de falar nesta resenha. Então, se você não sabia do que se tratava essa obra, se você já conhecia mais ou menos, mas você não sabia o que você ia encontrar neste primeiro volume, espero que você tenha gostado. É isso e até o próximo vídeo.